Mas eu quero hoje falar de um mito. Parece um pouco com o que a gente já falou anteriormente, mas nós vamos aprofundar, que é o mito que seja feita a minha vontade. Né? Que seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Tem uns crentes amostradinhos, né? Que seja feita a minha vontade. Esse tema envolve um grande conflito, porque novos cristãos têm problemas com isso. Cristãos de 30, 20, 40 anos têm problema com isso. Infelizmente, a gente não sabe renunciar à nossa vontade. É aquela velha máxima crente-cliente. Né? Por quê? No comércio, qual é o lema de todo bom vendedor? O cliente Tem sempre razão. tem sempre razão. Né? O cara tá te odiando. Você falou para ele pegar 40 par de sapato e já se ligou que você não vai levar nenhum. Né? E ele não pode te xingar. Ele não pode fazer cara feia, porque o cliente tem sempre razão. Você já experimentou 40 camisas. O cara vai ter que dobrar tudo aquilo depois. Tá uma montanha. Ele já se ligou que você só tá de como é que fala? De orelhudo? Não. Só tá pescoçando. Só tá pescoçando na loja. Não vai levar nada. Né? Mas ele tem que manter a pose. Tá te odiando, querendo que você caia e se machuque. Mas está lá. Porque o cliente tem sempre razão. Então nós temos, infelizmente, essa mentalidade também em relação às coisas de Deus. E qual o grande problema quando seja feita a minha vontade? A insatisfação, a ansiedade, a gente quer tudo para ontem, o fracasso, a desilusão, né? Aquela igreja onde os crentes estão tudo com cara de busanfa, né? Já viu? Crente com cara de bunda? Né? Você chega pro culto, glória a Deus! O cara está sentado no banco lá. Ele faz questão. Para que vai pra igreja desse jeito, né? Mas ele faz questão de ir para mostrar que tá com cara de bunda. Sentado lá, aí vamos ficar em pé. Aí ele faz questão de dobrar o braço e ficar sentado. Né? Cara de nada. Ou então você perde fica com arrogância, perde a humildade, é aquela desobediência, a falta de propósito. Então a gente não está falando aqui que você não pode pedir nada para Deus. Mas a mentalidade de cliente, que hoje é muito comum nas igrejas, como que a gente observa isso? Né? É só você contrariar uma pessoa. Pede para ela sentar no lugar que ela não quer. Ela já vai te dar uma resposta atravessada. O que eu percebi é que ninguém gosta de regras. Só que uma igreja sem regra é uma igreja que não vai para frente. Ninguém gosta de regra, mas uma casa sem regra não vai para frente. Ninguém gosta de regra, mas uma empresa sem regra não vai para frente. Quando Deus tira o povo do Egito, a primeira coisa que ele faz, que é Moisés, sobe o Sinai, que eu vou escrever as regras. Vem os 10 mandamentos. Porque se fica solto, se fica fazendo o que cada um pensa, vira uma feira. Vira uma zoada. É ou não é? Verdade, pastor. Vira um negócio que ninguém imagina. Então, o que nós temos que fazer? Entender que não é a nossa vontade. O que é a vontade de quem? De Deus. De Deus. E isso pode parecer algo simples, mas não é. Porque nós temos vontades. Agora, se as pessoas... Aqui na igreja esses dias, eu tive que falar sobre gente que fica dando cavalinho de pau no estacionamento. Cavalinho de pau. Gente fumando dentro do banheiro. Eu tenho que falar para pessoas que quando acaba a mensagem, não espera a hora do apelo. Acaba a mensagem, é como se fosse assim, eu já descobri o que eu quero, já absorvi, não me interessa o momento do apelo, já aceitei Jesus, pego minhas coisas e vou embora. Se a gente, com as coisas visuais, nos portamos de forma rebelde, ignorante, você imagina em relação às coisas espirituais. Hã? O que você acha disso aí, produção? É o que o senhor falou, sem regras tudo desanda, né? Principalmente na vida espiritual, porque se a gente não segue a palavra do Senhor, a gente dá brecha para o inimigo vai fazer o que quiser da nossa vida. É isso aí. Então, o que a gente observa?
Pastor, então eu não posso pedir? Pastor, então eu não posso ter sonhos? Claro que você pode e deve, mas sabendo, como nós já falamos essa semana, que Deus pode mudar o resultado da sua oração para aquilo que realmente você precise. Vamos dar uma lida em Filipenses 3, 7 e 8. Você que está chegando agora, nós estamos falando sobre o mito seja feita a minha vontade, né? Isso é muito importante porque se você não tiver humildade para ouvir a voz de Deus, entender que existem regras, você vai cair do cavalo e vai cair gostoso do cavalo. Filipenses 3, 7 e 8. Vai, produção. Diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Meu Deus, isso é muito profundo e muito bonito o que Paulo está falando aqui em Filipenses. Primeiro que é uma carta que ele escreveu preso. Então ele está falando o seguinte, que aquilo que ele considerava um ganho, uma coisa maravilhosa, ele passou por conta de Jesus considerar isso nada. Então o que era importante? Meu importante era jogar bola, importante era usar roupa de grife. Eu não estou falando que você tem que abrir mão de algumas coisas, mas é como se ele falasse, aquilo que fazia os meus olhos brilharem antes, não faz agora. Aquilo que me movia, aquilo que ocupava minha agenda, aquilo que ocupava meu momento, que eu falava, é nisso que eu me realizo, agora tudo isso aí é perda, é nada. E ele vai falar uma palavra muito poderosa, que ele fala que ele considera isso como esterco, cocô. Né? Vocês que ficam me cornetando aí, que eu falo muito cocô, essas coisas, Paulo também. Aqui, ó, eu considero como esterco para ganhar Cristo. Então, tudo aquilo que eu vivia, que eu tinha antes, hoje não é nada. Então, o que é isso que nós estamos falando? É que a nossa vontade ela é incompleta. O nosso querer, ele é extremamente limitado. Aquilo que você fala assim, ó, se eu tiver isso, eu estou feliz, estou bem na fita, você não tem noção do quanto Deus pode fazer muito além disso. E eu acredito que muitas respostas que Deus não nos dá, não é nem para nos poupar de pedidos errados, é porque realmente nós pedimos coisas pequenas. Nós pedimos coisas pequenas. Aquilo que você fala, nossa, se Deus me der isso aqui, eu já estou muito feliz, muito abençoado. Deus fala, eu tenho mais para você. Eu acho que todos nós já provamos disso, de ver algumas portas se fechando para que outras muito maiores fossem abertas. E aí você tem aquele dia de amargura, aquele dia de incompreensão, cabeça inchada, tua alma quer reclamar, você quer xingar todo mundo, mas passa o tempo e você percebe que foi livramento que você chamou de luta, de batalha. Então, acreditando nessa verdade de que Deus vai fazer a minha vontade, a gente começa a ter chantagens. Né? Da onde vêm as chantagens espirituais? Dessa mentira, desse mito colocado na cabeça das pessoas, que se Deus me ama, Ele realizará os meus sonhos. O amor de Deus é provado se Ele realiza os meus sonhos? Não. Se a própria Bíblia diz que é Ele que tem os pensamentos sobre mim e que os caminhos dele são mais altos do que os meus? Você já parou para pensar se a sua relação com Deus está pautada nessa mentira? Se Deus me ama, Ele vai realizar os meus sonhos. Então quer dizer que se os sonhos de Deus forem diferentes do seu, o que você vai dizer para todo mundo é que Deus não te ama. Eu já ouvi. O que eu já ouvi gente falar, deixa eu arrumar aqui que tem um rebelde. Quando a gente é careca, aparece aqui. Agora tem bastante cabelo, fica os rebeldes aqui. Pronto. Então quer dizer que se Deus não fizer o que você quer, Ele não te ama? Ele não te ama? Amostradinho. Hã? A ignorância, gente, ela é terrível. A ignorância é complicada. A verdadeira felicidade não está em seguir seu coração. A verdadeira felicidade está na obediência. Na obediência. Quando você pega, por exemplo, Moisés, Abraão,
Deus realizou coisas incríveis na vida deles? Sim. Em que tempo? No tempo de Deus. Se eu olhasse para a vida de Abraão e falasse assim, meu, Deus conhece Abraão desde o dia que ele nasceu. Por que ele esperou Abraão ser pai na velhice? Por que não deixou Abraão ser pai logo quando casou com Sara? Não sei. Eu só sei que o melhor de Deus aconteceu no tempo que tinha que acontecer. A gente não tem que discutir com Deus, pessoal. A gente não tem que ficar discutindo com Deus. Fez tudo para dar certo? Não deu? É vontade de Deus. Fez tudo para manter em pé? Caiu? É a vontade de Deus. Aprenda a colocar pontos finais. Aprenda a encerrar histórias. A gente estica o chiclete, a gente abre CPI, a gente quer advogado, a gente monta comitê para estudar. Meu, acabou. Eu percebo que pessoas que vencem são pessoas práticas. Pessoas que chegam em lugares novos são pessoas que facilmente superam. Casquinha de ferida, pele fina, para dar um passo é um parto. E vai viver uma vida lamentavelmente muito limitada. Na Bíblia tem uma história de um homem chamado Uzias. Era um rei extremamente poderoso, rico, rei de Judá, tinha um exército poderoso em batalhas, mas um dia ele começou a ter cabeça de cliente, achando que ele tinha razão. Uzias é uma das grandes provas de que não importa como você começa, importa como você termina. E você pode começar muito bem e terminar muito mal. E você vai ser lembrado não pelo como começa, mas vai ser lembrado como termina. Vamos dar uma lida, produção. 2 Crônicas, capítulo 26, verso 16. Diz assim: Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incensos. Quando é que ele caiu? Quando ele se tornou poderoso. Quando ele se tornou poderoso. Coloca esse poderoso como o melhor momento da vida dele. Tem 3 grandes inimigos de uma pessoa poderosa. 3 grandes inimigos. Anote isso aí. 3 grandes inimigos que você precisa entender que podem destruir uma pessoa poderosa. O primeiro é o sexo. O sexo é um grande problema. Porque se você cair, porque o fato de você achar que tem dinheiro, que está por cima, o sexo é uma porta de destruição. O sexo dentro do casamento, com a sua esposa, com o seu marido, ele é uma bênção. O sexo na ilegalidade do matrimônio, no adultério, na vida de solteiro, quando a Bíblia, ele vai destruir você. O segundo destruidor de bons momentos é o dinheiro. O dinheiro é uma bênção, mas o dinheiro ele pode destruir uma pessoa. Ele pode revelar o caráter, ele pode trazer um sentimento de independência, de poderio, de arrogância, de que não preciso de ninguém, não preciso de Deus. Né? O dinheiro é problemático. Então, o sexo, o dinheiro e o poder. Aqui a gente pode combinar hoje o poder com a popularidade. Você é tão conhecido, você é tão famoso, você tem tanta influência, que você se acha também o bambambam. Então, as 3 áreas de atuação do diabo hoje, para destruir uma pessoa que está chegando no auge, você que é pastor, você que é líder, você que é empresário, você que está falando, nossa, eu estou vivendo um momento muito legal na minha vida, eu estou vivendo um momento muito poderoso no meu ministério, na minha empresa, pode ter certeza, uma das 3 áreas o diabo vai tocar em você, vai tentar tocar em você. Sexo, dinheiro e poder. Sexo, dinheiro e poder. Essas são as 3 áreas principais de atuação do diabo para arrebentar pessoas que tinham tudo para chegar num nível incrível, deixando legado, deixando história, deixando testemunhos, para terminarem sua história na lama. Porque todos os 3, sexo, poder e dinheiro, vão trazer vergonha caso você entregue seu coração a eles. É interessante perceber que esses inimigos, né? Aqui, quem está perguntando aqui? A Eliana Alves. E como chegará sem ser vítima desses grandes inimigos? Ué? Não dando liberdade a eles.
Se Deus for o primeiro da sua vida, você vai ter temor. Se você tem temor, você vai saber dizer não. Tem coisas na nossa vida, por exemplo, que você aceita. Qual é o limite daquilo que eu aceito? O que não fere a palavra de Deus. Dinheiro é problema? É. Até o ponto que o dinheiro não fique entre eu e Deus. Sexo é problema? Não. Quem criou o sexo foi Deus. Quem fez o sexo foi Deus. Deus colocou no homem e na mulher áreas de prazer. Agora, o sexo feito dentro do ambiente correto fere a palavra? Não. Então é bom. Fora? Não. É ruim. O poder é ruim? Claro que não. Deus falou, você é sal e luz. O que a luz faz no ambiente escuro? Ilumina. Ilumina, influencia. O que o sal faz? Tempera. Tempera, dá sabor. O que significa isso? Poder. Luz tem poder. Sal tem poder. O sal modifica. Então, é problema ter poder? Não. Não é problema você ser gerente, você ser pastor, você ser líder, você ter seguidores, desde que você saiba que isso não pode estar entre você e Deus. Só que essas 3 áreas são as áreas que mais sentam no trono. Um cara que está fissurado por sexo e o desejo do proibido está nele, ele vive em função disso. Um homem que está viciado em dinheiro, quer ter coisa, quer comprar, senta no trono o dinheiro. O poder, quero mandar mais, quero mais influência, mais seguidor, e pá, ele se compara. Então, a forma do sexo, dinheiro e poder não te destruir é, nunca coloque eles acima de Deus. Nunca. Se Deus for o primeiro, você vai saber lidar com o sexo, saber lidar com o poder e saber lidar com o dinheiro. É muito difícil, mas com Deus é possível. Né? E o que é interessante é que algumas vezes o diabo dá corda. O inimigo dá corda, porque o diabo não quer te derrubar no escuro. O diabo não quer te derrubar no secreto. Então eu percebo que algumas vezes Satanás dá corda para a pessoa crescer, desenvolver, se tornar uma pessoa grande. Aí quando ela está no auge, o inimigo vai lá e envergonha. Porque o maior prazer do inimigo não é só envergonhar uma pessoa. É envergonhar uma pessoa, destruindo sua família, sua reputação e tudo. Tá? Então, cuidado com sexo, poder e dinheiro, ou sexo, dinheiro e poder. Vamos lá, então, vamos continuar. Então, Uzias, ele foi um cara poderoso, um rei poderoso, e quando ele se tornou poderoso, né, o caso de Uzias realmente foi o poder, não foi nem o sexo, nem o dinheiro, foi o poder. E aí, coloca para mim 2 Crônicas 26, 19. Diz assim: Uzias, que estava com um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Então Uzias se sentiu poderosíssimo, grande, maior. Quando você se sente muito grande, você não quer respeitar a regra. Né? Você faz suas próprias regras. Né? É aquela velha história, né? Eu que mando aqui. Não importa como foi feito, agora eu que mando. Não tem temor, não tem respeito, não tem reverência. Né? Algumas vezes você é medido muito quando você é o maior da sala. Você sabe que o maior é aquele que não tem problema em se tornar o menor. Saber dosar o poder. Por exemplo, você está num ambiente, você é o líder do lugar. Você já é o líder, você não precisa colocar mais pressão. Você pode tirar a pressão. Você pode deixar as pessoas à vontade. Não, o cara que está embriagado pelo poder, ele não só não se satisfaz em ser o maior, mas ele quer aprisionar. Então Uzias, ele entra, aí ele vai pegar incenso. Só o sacerdote podia fazer isso. Ele não era sacerdote, ele era rei. E aí ele vai, ele irrita os sacerdotes, ele vai no altar, e aí o que Deus faz? Mete uma lepra na testa dele. Começa uma pereba na testa. Bem feito. Bem feito. Quando você se desvia da obediência, da submissão, não tem jeito, vai ser destruído. E nesta mesma história, os sacerdotes tentam impedir Uzias de ficar ali querendo fazer o papel que não era dele, e você observa que
não adianta. Ele vai adiante. Então esteja atento. Sabe, o inimigo, toda vez que quer nos derrubar, com essa mentalidade, com esse mito de que tudo é o que eu quero, tudo é o que eu desejo, Deus sempre levanta remanescentes ao nosso lado para nos alertar. Só que são as pessoas que a gente mais fica com raiva. São as pessoas que a gente fala, você não quer minha alegria, você não quer minha felicidade. Se você gostasse de mim, você estaria me apoiando nisso. Pô, tá com um relacionamento podre, sujo. Você era feliz, solteiro, solteira, tá com uma pessoa que tá arrebentando com a tua vida. Aí aqueles que têm coragem de falar, meu, se toca, você não tá vendo que essa pessoa não tem nada a ver com você? Aí você fica com raiva, aí você tem inveja de mim, você tem inveja do meu relacionamento, você quer o meu mal, você queria ele pra você, você queria ela pra você. Deus que me defenda, né? Ou então a pessoa fala assim, nossa, ó, toma cuidado, não põe seu dinheiro aí não. Mas você está ali, né? Porque prometeram que você vai ganhar muito dinheiro, resultado rápido, em 1 ano você virou bilionário. Aí chega alguém falando, meu, para com isso, calma, não faz assim não, pede certidão, vai no cartório, né? Puxa a ficha dessa pessoa, né? Porque quando a gente está animado, tudo que a gente não quer é freio. Quando você está empolgado com alguma coisa, você quer que alguém te empurre para frente. Qualquer pessoa que te freia, você fica com ódio. Fica pistola da vida. Mas realmente, tem coisas que você não pode se deixar ser envolvido desse jeito. Tem que tomar cuidado. Tem que entender que Deus tem planos para você. Quero ler um versículo que ensina claramente como viver uma vida saudável sem esse mito de que seja feita a minha vontade. Mateus 16, 25 e 26. Diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Verso 26. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? É isso aí. Então, o que é importante entender aqui? O que Jesus está falando? Primeira coisa, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, quando nós entregamos nossa vida para Cristo, seja no batismo, seja na ceia, seja indo à frente quando o pastor faz o apelo, automaticamente você está se rendendo à vontade de Deus e nesta vontade você encontra o melhor, você encontra a vida, você encontra a cura, a libertação. Viver pela vontade de Deus é a nossa missão. Escreva no chat, viver pela vontade de Deus é a nossa missão. Minha missão não é cantar, minha missão não é ouvir pregação, minha missão não é ser voluntário. Tudo isso aí são bônus de uma missão muito maior. Qual é a principal missão? Obediência. Não existe um cristão verdadeiro que colhe os frutos do cristianismo sem obediência. Não existe. Não tem como. Não tem. Então, viver uma vida em Deus precisa obrigatoriamente ter essa missão de obediência. Segunda coisa importante é o que Jesus está falando. Tem que haver sacrifício. Não existe uma vida cristã onde você só ganha. Todos os grandes homens usados por Deus foi-lhes proposto um sacrifício. Abraão entregar seu filho. Moisés tomou uma decisão gigantesca de abrir mão do Egito para viver uma libertação. Todos os grandes homens de Deus e mulheres de Deus sacrificaram. Como é que você vai ser decente no cristianismo se você não sacrifica? Se você não consegue ter um dia mau? Se você não consegue dizer, pai, olha, está acontecendo tudo contra o que eu quero, mas eu te amo, eu te desejo, tu és o Senhor da minha vida. E, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, as igrejas neopentecostais, lamentavelmente, não em sua totalidade, mas a grande maioria incentiva descaradamente o evangelho sem sacrifício. E quando eu digo sacrifício, não é o sacrifício de dar oferta. Porque a oferta, fruto de uma troca, não é sacrifício. Ah, eu vou dar tudo porque eu quero tudo. Isso não é um sacrifício. Isso é barganha. Isso é troca. Isso é chantagem. Eu quero ver você ofertar dizendo é por honra. Eu quero ver você entregar uma oferta generosa e dizer, pai, é porque eu te amo. Mas você está entregando teu carro, tua casa, por quê? Por nada. Porque eu amo a Deus. Isso é sacrifício. Trocar não é sacrifício.
Esse sacrifício de que eu estou fazendo porque eu quero algo em troca, isso não é sacrifício, isso é troca. Então, o sacrifício, essa renúncia, essa submissão, são princípios para você viver uma vida abrangente e viver onde Deus quer que você viva. Outra coisa que eu percebo nesse texto é que nenhum sucesso ministerial ou conquista terrena compensa ou se iguala ao que Deus nos prometeu na vida celeste. Então eu vou obedecer a Deus, porque ainda que Ele não me deixe morar onde eu quero, ainda que Ele não me dê o carro que eu quero, ainda que a minha empresa não fature os milhões que eu gostaria, ainda que o meu ministério não alcance a multidão que eu gostaria, né? Porque hoje tudo é competição. Um quer ter igreja maior do que o outro, um quer ter culto mais cheio que o outro, um quer ter mais engajamento que o outro. Hoje não é sobre fazer o que eu fui chamado para fazer. Hoje é sobre uma corrida para ver quem está no topo. É isso que acontece hoje, principalmente nas igrejas. É saber quem é o number one. Todo mundo quer ser o number one. As pessoas hoje elas olham para o outro e não. Agora, nada do que nós conquistemos nessa terra se equivale a morar no céu. A não ter choro, não ter dor, não ter ranger de dente, viver e andar em ruas de ouro, ter um corpo transformado, glorificado, estar ao lado de Jesus Cristo eternamente, não ter nenhuma influência diabólica. Você já imaginou estar num lugar onde o mal não existe? O mal não existe lá no céu. Se o mal não existe, não vai ter mentira, não vai ter fofoca, não vai ter falsidade, não vai ter deslealdade, não vai ter traição, não vai ter capetolândia para encher o saco. Você vai poder falar o que você quiser. E você sabe que aquele que vai te ouvir sem sentimento egoísta, sem sentimento invejoso. Porque hoje é perigoso. Hoje, quando você fala as coisas, por exemplo, uma pessoa muito inocente, ela se lasca. Olha o José. José foi contar o sonho para os irmãos, foi parar numa cova, numa cisterna. Porque hoje você tem que pensar 3 vezes de abrir a boca. Por exemplo, tem coisa bonita que você não pode contar. Vai contar para todo mundo suas conquistas. Vai contar para todo mundo suas vitórias, seus sonhos. Por quê? Porque infelizmente em nós há maldade. No céu não. No céu você vai poder falar o que você quiser. Ninguém vai ficar com inveja de você, porque no céu não há maldade. Então, por mais que nós tenhamos uma vida valiosa aqui na terra, meus irmãos queridos, minhas irmãs, no céu é outra parada. E é lá que nós vamos começar a viver de verdade. Então a vida que Deus nos oferece supera tudo que você possa desejar. Outra coisa importante para a gente orar. Só a fé em Cristo, na obediência, te dará a vida eterna. Só. Então o que a gente vive aqui não se compara ao que a gente vai viver lá. Porém, não tem eternidade sem a vida aqui na terra. Olha que interessante. A vida no céu é mais poderosa do que a vida na terra. Mas o que define se eu vou para o céu ou não é o que eu faço na terra. É o que eu faço aqui. Então não dá para sucatear essa vida. Por isso quando a gente fala do sexo, poder e dinheiro, quando a gente fala sobre a influência, né, e eu vou dizer uma coisa para você. Quais são os anos mais perigosos da tua vida? Os melhores anos. Eu falo para você, não tenha medo do que eu estou falando para você que não. Acredite. Os anos mais perigosos da sua vida serão os melhores anos da sua vida. Porque nós temos uma tendência a relaxar quando estamos bem. Nós temos uma tendência a encontrar um lugar muito prazeroso. E aí o sexo vem, porque você acha que está acima do bem e do mal, o dinheiro e o poder. Certo, escreva no chat aí, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Desconfie de uma fé sem sacrifício. Desconfie de uma fé que não pode ser contrariada. Desconfie de uma fé complicada, tá? Fé não é bonita. Fé é um lutador de UFC com a orelha toda arrebentada, toda cheia de calo. A fé verdadeira, ela tem hematomas. Tá bom? Isso é importantíssimo. Tá? Vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor é o nosso amado, o nosso Pai. Aquele em que nós confiamos e sabemos que na Tua presença somos mais do que vencedores.
Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões. Perdoa, Senhor, aquilo que temos feito que entristeceu o Teu Espírito. E dá-nos um coração desejoso a Te servir, Pai. Ó Deus amado, o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa força. E eu sei, Pai, que podemos sim crescer e aprender. Tira de nós essa mente de cliente. Essa mente, Pai, de tudo é o que eu quero. Quantas crianças mimadas espiritualmente nós temos. Pessoas que estão perdendo uma oportunidade incrível de aprender, de crescer. Mas eu oro, Pai, para que essa revolta saia do coração desse meu irmão. Essa agonia, esse medo, esse pânico. E que ela seja completamente perdoado, ativado, abençoado. Que a Tua presença, a Tua graça e o Teu amor os alcance. Que não falte óleo fresco e vinho novo no coração. Ó Deus, e que a Tua santa presença esteja sobre o coração deles. Eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que a Sua misericórdia dura para sempre. Eu sei que o Senhor é maravilhoso. E eu te peço, Pai, ajuda-nos a viver os Teus milagres. É o que eu te peço, Senhor. Do alto da cabeça à planta dos pés. Renova, batiza, inspira, levanta para a glória de Jesus. Amém. E graças a Deus.